Olá, eu sou o Walter Procópio e nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia em um ano. Hoje nós vamos dar sequência Gênesis, capítulo 19. Vamos ler o capítulo 19, 20 e 21. Escolha um lugar bem tranquilo para você ler a Bíblia. Gênesis 19. Eu gosto muito de chamar esse capítulo como o capítulo de Ló, o crente reboque, aquele que tem que ser rebocado. Se você já leu ou vai ler, Gênesis 19 fala da destruição de Sodoma e Gomorra. A primeira vez que o juízo de Deus, de forma tão intensa, é demonstrado aqui na Bíblia. O capítulo 19 começa assim: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, a Ló. E Ló estava sentado à porta da cidade. Algumas informações. Você vai ver que no capítulo anterior, 3 anjos chegaram até a casa de Abraão. Agora, 2 chegam a Sodoma. Porque o terceiro permanece com Abraão na caminhada. E como Abraão, ele tem essa cultura beduína, quando alguém chega na sua casa, você não despede ele da porta da sua casa, você leva ele até o limite da cidade. E este anjo que está com Abraão, nós vamos identificar com uma leitura simples, que é o próprio Deus. Mas esses 2 anjos, e o que são anjos? Se você for lá em Hebreus capítulo 1, a Bíblia vai falar que anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Por que esses anjos estão indo até Ló? Porque Abraão, que tem uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, está intercedendo. Ló está sendo beneficiado por causa da aliança de Abraão com Deus. Guarde algo no seu coração. Se você tem uma aliança com Deus, você, todos da sua casa, vão ser abençoados por causa da sua aliança. Esses anjos chegam até Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra está debaixo do juízo de Deus? Muitos têm uma interpretação errada. Se você ler apenas o capítulo 19, sem olhar o contexto da Bíblia, você vai achar que o motivo do juízo de Deus é apenas a situação de depravação ali. Mas lá no livro de Jeremias, a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra também foi destruído. Por quê? Porque era um lugar que havia muita injustiça social. Uma ideia religiosa, a gente acha que o juízo de Deus vem só sobre alguém que está vivendo uma vida totalmente depravada. É verdade, o pecado sempre vai gerar a morte, mas o juízo em Sodoma e Gomorra é por causa da injustiça social. E o que nós vamos ver é que esses anjos vão até Ló, e eles vão tirar a família de Ló daquele caminho, daquele lugar. E algo interessante, se você ler o capítulo 19, a ordem de Deus é que eles não deveriam olhar para trás. No Novo Testamento, Jesus diz assim, que nós somos daqueles que, uma vez que lançamos mão ao arado, nós não podemos olhar para trás, porque se olharmos para trás, nós não somos aptos para entrar no reino de Deus. A mulher de Ló vai olhar para trás e a Bíblia diz que ela vai ser transformada numa estátua de sal. E o capítulo 19, aqui no verso 30, vai nos trazer a seguinte informação: Ló partiu de Zoar com suas 2 filhas e passou a viver nas montanhas, porque tinha medo de permanecer em Zoar. Ele e suas 2 filhas ficaram morando numa caverna. Algo interessante que a proposta do anjo para Ló, e se você ler comigo aqui, ó, no verso de número 23, quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Então nós vemos o juízo de Deus sobre aquelas 2 cidades. Ló agora está na montanha, dentro de uma caverna. E quando nós vamos ler o verso de número 34, no dia seguinte, a filha mais velha disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos dar-lhe vinho também esta noite, e você se deitará com ele, para que preservemos a linhagem de nosso pai. Então nós vamos ver as 2 filhas de Ló, vão embriagar o pai, vão ter relação sexual, e o texto vai nos dizer, aqui no verso 36, assim as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe.
Este é o pai dos Moabitas, de hoje. A mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome de Ben-Ami. Este é os pais dos Amonitas de hoje. Quando nós vamos chegar lá no livro de Êxodo, nós vamos ver a instrução de Moisés. Essas duas nações que nascem da relação das filhas de Ló com seu pai, são duas nações amaldiçoadas. Quando eu for ler com você o livro de Ruth, eu vou voltar aqui no capítulo 19, te mostrando como que houve uma redenção por meio de Ruth. Mas isso fica um pouquinho lá para frente. Capítulo 20 é o momento que Abraão chega em Gerar. E esse momento ele é muito interessante, porque no capítulo 20, verso 1, Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou para si. Abraão agora está em Gerar. Esse lugar é muito importante. Nós vamos precisar desse lugar aqui em Gênesis ainda, quando formos falar do filho de Abraão, Isaque. O momento que ele passa em Gerar. Mas aqui nós vemos Abraão cometendo o mesmo erro que ele cometeu lá no Egito. Mentindo. Dizendo que Sara era sua irmã. E isso é algo interessante para mim e para você. Por quê? Porque eu e você podemos fazer o mesmo que Abraão. Nós podemos caminhar, trilhar um caminho, repetindo os mesmos erros. Então, quando você lê o capítulo 20, olha que Abraão está cometendo o mesmo erro que ele cometeu quando ele foi para o Egito. E aí no verso de número 14, do capítulo 20, então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque, minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. E a Sara lhe disse, estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus, assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e seus servos, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. E aqui nós vemos que quando Abimeleque pega Sara para ser sua esposa, Deus vai trazer uma maldição. Eu queria te chamar a atenção, Abraão ora por ele. E a oração de Abraão faz com que a maldição cesse. Você está lendo o capítulo 20, então aprenda isso. A sua oração é poderosa. Pastor, eu acredito que tem alguma maldição dentro da minha casa. Então se levante e ore em nome de Jesus. E Deus vai restaurar a sua casa. Vamos para o capítulo 21. Capítulo 21 fala do nascimento de Isaque. E aqui nós estamos vendo Abraão que passa anos esperando essa promessa. Esse capítulo 21 é alegria e lágrimas ao mesmo tempo. Porque você imagina, mais de 25 anos de espera, e agora a promessa se cumpre. No capítulo 21, verso 1, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão. Você está lendo aqui a Bíblia dizendo no capítulo 21, o Senhor foi bondoso com Sara. Deixa eu te falar algo, quando você for ler a Bíblia, eu gosto de fazer muito isso. Eu gosto de ler assim, o Senhor foi bondoso com Walter. Pode colocar o seu nome aí, porque Deus também é bondoso com você. E o capítulo 21 fala do nascimento de Isaque. Isaque vai nascer, Isaque vai começar a crescer, mas no verso 8 fala um momento que Abraão expulsa Agar e Ismael. Por quê? Porque Ismael está crescendo, Ismael está provocando Isaque, e Sara, por ser mulher, e mulher tem uma percepção que homem não tem. Ela vai falar com Abraão, Abraão, vamos mandar Agar embora? Abraão vai ficar resistente. Se você continuar lendo, o texto bíblico vai dizer que Deus aparece para Abraão e fala com ele, faça o que Sara te pediu. E aí eu vou dar um conselho para você, homem, que está lendo a Bíblia em um ano comigo. Se você está com dificuldade de ouvir Deus, ouça a sua esposa. Porque Sara falou com ele, manda embora, ele não quis. Porque era o filho dele. Agar e Ismael vai ser mandado embora, mas a Bíblia vai dizer que Deus vai cuidar. E aqui nós temos duas nações, a nação de Isaque e a nação que são descendentes de Ismael. Para você entender isso de uma forma muito prática, para a gente terminar, é você olhar para esse conflito de Israel.
Porque Israel são descendentes de Isaac. E todos os árabes ali em volta são descendentes de Ismael. Então, a Bíblia ela pode ser vista ainda nos dias de hoje. Nós terminamos mais uma aula, e se Deus permitir, eu vou te encontrar aqui amanhã para mais 3 capítulos. Seja fiel, escolha um lugar, leia com muita atenção, e nós vamos caminhar juntos aqui nesse desafio de estudar a Bíblia em um ano. Deus te abençoe.